Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz o seguinte: Tomem sobre vocês o meu jugo, disse Jesus, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém? Antes da gente começar a falar um pouco mais aqui, eu queria, aqui como algumas fontes, né, desse... Eu quero ler com vocês aqui o que a gente entende como jugo. Jugo era, porque muitos não conhecem, né? Jugo era um instrumento usado na produção agrícola antigamente, né? No trabalho agrícola. E a definição da IA aqui é assim, ó. O jugo era uma travessa de madeira colocada sobre o pescoço dos animais, geralmente bois, para puxar arado ou carroças. A função prática era permitir que os animais compartilhassem o peso e trabalhassem em conjunto. Exigia que fossem semelhantes em tamanho e força para não desequilibrar a carga. Tá entendendo o que o Senhor está dizendo aí, ó? Quando ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, que quando você se propor a servir ao Senhor, a caminhar com Jesus, você não está sozinho. Ele garante que ele vai estar ali, ó, como diz os antigos, né, de pareia, como diz os mais novos aí, ó, lado a lado, unha e carne. E fale da maneira que você achar melhor. Mas o texto nos ensina que Jesus vai estar conosco e nós vamos dividir esse jugo. Por isso que ele diz que o jugo dele, nós falamos um pouco mais sobre isso no vídeo anterior, no vídeo de ontem, falando que o jugo dele é suave e o fardo é leve. É por causa disso, é porque ele se propõe a estar junto com você, compartilhando essa carga, esse peso, que muitas das vezes é demasiado. E nós entendemos também que o jugo, quando era colocado ali nos animais antigamente, eles não eram colocados simplesmente para puxar peso, não. Existia um objetivo, existia uma meta a ser alcançada, existia um trabalho a ser feito. Quando você está na presença do Senhor Jesus, quando você está ali ó, lado a lado com Jesus, distribuído ali o peso entre vocês, e ele promete estar conosco nessa caminhada. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, ó, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. Hoje nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, na presença do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo fazendo morada dentro da gente. É Ele que está conosco, nos ajudando a carregar esse fardo. É Ele que entrou nesse jugo conosco e está ombreando as dificuldades que nós temos das nossas vidas. E, voltando ao tópico, quando a gente se propõe a estar debaixo desse jugo, nós entendemos que existe uma missão a ser feita. Não é para você simplesmente carregar um peso, é para você entender que Deus tem uma obra na sua vida. Em primeiro lugar, uma obra de salvação, porque Jesus deu a vida dele naquela cruz, ele derramou o sangue dele, ele passou humilhação, ele passou dificuldades, cuspiram em Jesus, deram socos nele, colocaram uma coroa de espinhos, ele foi humilhado e mesmo sendo Deus, ele se sujeitou a essa situação. Por que ele fez isso, Joelson? Ele fez isso por amor a mim e a você. Porque a partir do momento em que ele se entregou na cruz do Calvário para nos dar o perdão por meio do seu nome, do seu sangue, ele provou assim o quão grande é o amor dele por nós. E a primeira missão que ele tem nas nossas vidas é salvação. Ele quer te salvar, porque um dia vai ter uma prestação de contas. Um dia vai chegar a Bíblia descreve isso como o grande dia do juízo, mas isso é assunto para um outro momento. Isso aí, se Deus assim permitir, a gente vai estar trazendo. A ideia aqui é dizer para você que a sua vida não precisa ser tão pesada quanto é. A ideia aqui é dizer para você que Jesus está disposto a mudar a sua vida. Ele está disposto a entrar com você debaixo desse jugo que você carrega, que às vezes é demasiadamente pesado para você. E ele garante que ele vai dividir o peso com você. E essa jornada vai ser suave, essa jornada vai ser leve. Amém? E aí a parte B desse versículo 29 de Mateus 11 diz assim, ó, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam isso de mim. O texto diz que ele é manso e humilde. Quando você coloca
o jugo sobre você ali, você está caminhando juntamente com Jesus, Jesus caminhando juntamente com você, você vai começar a conhecer quem é Jesus. E ele diz para você: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você vai ver que muitas coisas na sua vida não se resolve no meio do tapa, não se resolve por meio da força, não se resolve por meio da agressão, não se resolve por meio de atacar as pessoas. Eu tenho visto, uma vez eu analisei e várias vezes eu percebi isso. Você já viu aquela questão assim, ó? Eu vou falar de mãe, mas eu vou falar de pai também. No caso, os pais. Quando o filho passa uma situação, por exemplo, na escola, você coloca o teu filho na escola, numa creche, enfim, e acontece alguma coisa com o seu filho, você se levanta como se você fosse um leão, disposto a defender o seu filho. E eu vou pegar esse diretor e eu vou na escola, eu vou pegar esse moleque que mexeu com meu filho, eu vou pegar essa menina que agrediu a minha filha e eu vou encher ela de porrada. Tem gente que fala assim, né? E eu vou tirar satisfação. A pessoa se prontifica com força, com expressão, parecendo um leão, como eu disse aqui, né? Só falta rugir. Aí tá, a pessoa vai, briga e faz o escarcéu lá, e ela volta carregando no peito uma sensação de dever cumprido. Mas não é isso que nós aprendemos de Jesus. Quando nós estamos ombreados com Jesus, carregando esse fardo da nossa vida, ele nos ensina e ele vai nos ensinar, e ele tem nos ensinado no meio dessa caminhada, junto com ele, que ele é manso e humilde de coração. Nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração. Ah, irmão Joelson, vai dizer que você não. Eu não vou dizer para você que eu sou 100%, mas eu estou aprendendo com Jesus a ser manso e humilde de coração. É fácil? Não é fácil. Mas também a gente chega de facilidades, né? A nossa vida está sendo sobrecarregada de facilidades, se é que é possível ser sobrecarregado disso. E quando a gente passa uma situação parecida com essa, em contrapartida, a mãe e o pai que se levanta com expressão de ódio, de força, de raiva, de braço forte, quando a gente vê os nossos filhos se colocando diante de nós, ou quando a gente percebe um momento onde a gente pode, por exemplo, seu filho chega em você e fala: pai, me leva lá no parquinho da lagoa, vamos lá pra gente brincar, eu quero brincar um pouquinho. Aí o que o pai geralmente fala, o que a mãe fala? Não, filha, eu não tenho tempo disso, é tanta correria, tanta coisa no meu dia a dia. A filha às vezes fala: mãe, vamos dar um rolê lá no shopping lá, eu quero dar uma passeada, eu vi que você recebeu aí seu 13º, suas férias, vamos lá pra gente escolher uma sandália pra mim, um vestido de repente, comer um sorvete. O que a mãe fala? Ah, não, filha, eu não vou não, eu tenho que passar roupa, eu tenho que fazer esse trabalho, essa demanda do meu trabalho que eu trouxe para casa, enfim. Nessa hora é difícil a gente se levantar como um leão. Nessa hora a gente não tem a mesma expressão de amor, porque se a gente entende que quando o nosso filho passa uma situação e a gente se levanta com aquela agressão, com aquela expressão toda, para defender ele em nome do amor, é o que consola o nosso coração, por que que na hora de uma expressão de amor, de passar um tempo junto, de conversar, de sair com seu filho, de educá-lo, nós cristãos, de discipulá-lo, por que que nós não temos essa mesma expressão? A resposta é simples: porque nós estamos muitas das vezes vivendo uma carnalidade, onde é muito fácil você explodir, falar: vou amar o meu filho defendendo ele, mas quando você precisa se levantar, amar ele dedicando tempo, atenção, renúncia e questões financeiras, olhar nos olhos deles e ouvir o que eles têm a dizer, você não tem essa mesma expressão. Então que nós venhamos nos propor a caminhar com Jesus, carregando esse fardo com Ele, que é leve, o jugo dele é leve, que nós aprendamos com Jesus a ser manso e humilde de coração. E o texto diz na parte C do versículo: e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Está angustiado, está vivendo um peso na sua alma, está vivendo angústias que se apoderam de você, não encontra descanso? Toma o jugo que Jesus propõe para você nesse dia a carregar com Ele, e Ele vai carregar com você. Ele vai caminhar lado a lado com você. Você vai aprender a ser manso e humilde como Jesus tem nos ensinado. E eu garanto a você que o dia que você fizer isso, você vai encontrar
descanso para sua alma. Amém? Pai, eu te peço que todos aqueles que ouviram essa palavra, que ficaram até o fim do vídeo, recebam de Ti, Pai, a capacidade e que eles tomem a decisão de caminhar lado a lado contigo, carregando esse jugo que é suave, Pai. Que eles aprendam, Pai, de Ti, como o Senhor está nos ensinando a ser manso e humilde de coração, para que eles também encontrem o descanso para suas almas, assim como o Senhor tem me dado descanso à minha alma. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, manda aí para os parentes, manda para todo mundo aí, porque essa palavra é bênção, ela é libertadora para as nossas vidas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.